Graça e paz, igreja. Nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de nos unirmos em mais uma quarta doutrinária. E hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos focada nas cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Todas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E no momento nós estamos estudando a carta escrita aos irmãos de Éfeso. Mas antes de iniciarmos esse estudo, irmãos, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai de amor, louvado seja o teu nome, Senhor. Te engrandecemos porque tu és santo, porque tu és exaltado. Tu és o nome acima de todo nome, Senhor. Tu tens autoridade sobre tudo, Senhor. Tu és a supremacia, a soberania, Deus, sobre todas as coisas. É tu quem nos dá, Senhor, a palavra e é tu quem nos inspira, Senhor. Então, que seja a ação do teu Espírito, Senhor, a falar nessa noite à tua igreja, Senhor. Fala conosco através dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, Senhor, serviu ali para os irmãos de Éfeso e cremos, Senhor, serve para nós também. Então, que tudo aquilo que nós ouvirmos, Senhor, tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer aos nossos corações, que possamos colocar em prática, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a Tua plenitude e também para cumprirmos, Deus, o propósito que Tu nos tem revelado, Senhor, tem construído a cada culto de doutrina, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, nós carecemos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, precisamos do Teu direcionamento, Senhor. E queremos fazer isso da maneira certa, Senhor, por meio da Tua palavra e por meio do Teu Santo Espírito, Deus. Toda a honra e toda a glória ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrirem a Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar, mas o meu primeiro sermão foi embasado nesse bloco. E não foi algo planejado por nós eu ser escolhido para falar sobre esse bloco novamente. Mas para mim é uma honra fazer a exposição desse bloco novamente e nós hoje o analisaremos por uma outra perspectiva, crendo também na renovação da palavra do Senhor. Bom, na versão da Bíblia que eu estou usando, o título desse bloco é Paulo ora novamente. E os títulos dos blocos, irmãos, não são inspirados. É algo que é adicionado mais para facilitar a nossa localização no texto. Mas quando Paulo ele escreveu essa carta, era um texto corrido. E no caso desse título aqui que nós temos, Paulo ora novamente, foi uma escolha bem apropriada. E por quê? Porque em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, há um registro de outra oração que Paulo fez. Esse bloco que, inclusive, ele foi explanado há algumas semanas atrás pela diaconisa Simone. Dito isso, irmãos, vamos iniciar a leitura começando pelo versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Agora vamos relembrar rapidamente qual o contexto aqui presente. Paulo ele estava em prisão domiciliar em Roma, quando ele enviou esta carta à igreja de Éfeso. E o objetivo dele, ao enviar esta carta aos irmãos de Éfeso, era garantir a continuidade da obra que foi iniciada lá em Atos dos Apóstolos. E que obra seria essa? Seria justamente o cumprimento daquele propósito que nós temos reiterado toda semana. Pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. E vale mencionar o que foi dito pelo pastor na primeira exposição de Efésios,
Essa carta, a carta de Efésios, ela, diferente de outras cartas, ela se parece muito com um sermão ou com uma oração. E o bloco que nós lemos torna isso ainda mais evidente. No decorrer do ensino, nós vamos compreender isso um pouco melhor. Agora vamos comentar os pontos mais relevantes dos versículos que nós lemos, começando pelo versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo, ele se ajoelha, demonstrando quebrantamento e humildade. E aqui nós já podemos observar uma diferença em relação à primeira oração que aconteceu lá no capítulo 1 de Efésios. Paulo demonstra aqui o estado em que ele se encontrava. Ele estava contrito. E ele descreve os pedidos que ele fazia ao Pai em oração. O que acontece aqui no capítulo 3 de Efésios não é o mesmo que acontece em alguns dos salmos, por exemplo, onde basicamente se transcreve uma oração palavra por palavra. Paulo aqui, basicamente, ele faz um resumo, uma descrição geral da sua própria oração. Versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A ideia de família que Paulo traz nesse texto é que toda a humanidade foi criada por Deus. Todos são criatura dele. É a ideia do Pai como criador e soberano sobre toda a criação. E, analisando tudo isso, qual seria o motivo dessa oração quebrantada e contrita do apóstolo Paulo? Bom, nós vamos compreender isso separando algumas expressões que merecem ênfase, a partir do versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. A expressão destacada nesse versículo é para que. Aqui é bem simples. Paulo pede ao Pai para que a igreja de Éfeso seja fortalecida com poder por meio do Espírito Santo. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A expressão destacada aqui é e assim. É uma continuação direta do ponto anterior. Uma vez fortalecidos com poder por meio do Espírito, o desejo do apóstolo é que Cristo habitasse no coração dos efésios. E também que eles permaneçam arraigados e alicerçados em amor. O amor é o resultado natural e necessário de uma fé viva, e essa fé é o fruto de Cristo no cristão. É Cristo quem gera esta fé em nós, a partir do momento em que o ímpio passa pelo novo nascimento. E o termo que Paulo utiliza nesse texto é interessante. A palavra arraigar é a fixação da raiz de uma planta. A igreja, então, deve estar enraizada, sólida e firme no amor. E como nós já sabemos, Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E é válido fazermos uma observação antes de nós partirmos para o próximo ponto. Nós sabemos que Cristo ele já habita nos cristãos. Então é provável que o que Paulo tenha pedido aqui nessa oração é para que Cristo habitasse com poder nos Efésios, da mesma forma que ele pediu em relação ao Espírito Santo lá no versículo 16. Vamos só relembrar? Que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Prosseguindo então, vamos ler agora o versículo 18. A fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. A expressão destacada aqui é a fim de, depois de fortalecidos com poder, por meio do Espírito Santo, e com Cristo habitando no coração dos efésios, eles poderiam compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E quando Paulo ele faz uso dessas expressões, largura, comprimento, altura e profundidade, alguns comentaristas defendem a ideia de que ele está se referindo às dimensões das riquezas de Deus que são manifestas no Senhor Jesus Cristo. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A expressão destacada nesse versículo é e conhecer. Aqui nós temos exatamente o complemento do versículo anterior e a conclusão do motivo que levou Paulo a fazer essa oração.
além de compreender as riquezas de Deus em Cristo, o desejo do apóstolo era que a igreja pudesse conhecer uma coisa que excede todo o entendimento, o amor de Cristo. Então vamos recapitular, irmãos, o que nós aprendemos até aqui. Se os cristãos são fortalecidos com poder por meio do Espírito Santo, têm Cristo habitando em seus corações e estão alicerçados em amor, então eles serão levados a um conhecimento mais pleno a respeito de Deus e de suas obras, e por fim, conhecerão o amor de Cristo. E é esse conhecimento que os fará ser tomados de toda a plenitude de Deus. E a plenitude, irmãos, simplificando, seria um conhecimento mais profundo acerca do nosso Deus. E basicamente, esse é o nosso desejo e o nosso empenho na prática do propósito: pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Lembrando, irmãos, que Paulo ele descreve o que apresenta a Deus em sua oração. Ele não expõe a oração em si, mas no final ele conclui expondo literalmente a doxologia. E doxologia, em resumo, se refere à glorificação de Deus, expressões cujo objetivo são glorificar o nome do Senhor, e expressões essas que podem estar presentes em orações. E como nós já aprendemos com o pastor, no Novo Testamento, o uso da doxologia é bem comum na introdução, né, das epístolas e também no encerramento das epístolas. Sendo que em Efésios é diferente. A doxologia se encontra bem no meio da carta, justamente os versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E a intenção de Paulo, irmãos, expondo essa doxologia, é nos levar a um conhecimento mais amplo a respeito do nosso Deus. Paulo também evoca a igreja a glorificar o nome de Deus Pai para todo sempre. Então vamos ver que lições nós podemos aprender por meio desse bloco pequenininho de Efésios. Começando pela primeira aplicação, busque poder no Espírito Santo. Para nós cumprirmos o propósito, precisamos do poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É uma bênção isso, não é, irmãos? Amém. É de fato uma bênção. Mas é uma bênção seguida de uma responsabilidade, porque o versículo 8 continua e vai até o 9. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o poder é para nós anunciarmos o Evangelho do Senhor. E como podemos buscar esse poder no Espírito? Por meio da oração. A segunda aplicação é que Cristo faça morada em seu coração. Se estivermos fortalecidos com o poder por meio do Espírito, é necessário que Cristo faça morada em nossos corações e que façamos do amor o nosso alicerce. É interessante que Paulo ele nos mostra como Cristo ele pode habitar em nossos corações. Ele faz isso no versículo 17 desse mesmo bloco que nós lemos. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé. Se nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, ele habitará em nossos corações. A terceira aplicação, irmãos, conheça as dimensões das riquezas de Deus. Alcançando os dois primeiros pontos, qual é a finalidade? Conhecer as dimensões das riquezas de Deus manifestas no Senhor Jesus Cristo. E como nós podemos conhecer? Por meio da palavra. E a quarta e última aplicação, conheça o amor de Cristo. Esse é o complemento. Que possamos também conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para sermos tomados, por fim, de toda a plenitude de Deus. Se nós conhecermos o amor de Cristo, conheceremos o nosso Deus mais profundamente. E uma coisa é certa,
se nós conhecermos o nosso Deus mais profundamente, cumpriremos melhor o nosso propósito. Então, igreja, como santos e fiéis que somos, vamos praticar esse ensino que foi deixado a nós pelo apóstolo Paulo, a fim de nós exercermos com excelência o nosso propósito. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, louvado seja o teu nome. Tu és santo, Senhor, tu és exaltado. E eu creio, Senhor, que tu falaste à tua igreja, Senhor, por meio da palavra lida. E eu creio, Senhor, que por meio da explanação dela, Senhor, com a sabedoria do teu Espírito, Senhor, tu fará a tua igreja compreender o nosso propósito, o nosso papel, Senhor, e aquela missão, Senhor, que Cristo nos deixou antes de subir aos céus. Que nós possamos, Senhor, reconhecer a urgência, Senhor, e a responsabilidade que nós temos, Senhor, em evangelizar, pois o dia está próximo, Senhor. Então, que tu desperte, Senhor, os nossos corações para nos dedicarmos a essa obra, Senhor. O evangelismo, o anunciar o evangelho, que nós possamos ser uma igreja, Senhor, que realmente efetue, Senhor, essa obra que ali os apóstolos e a igreja primitiva fizeram com tanta excelência, Senhor. Que possamos nos basear no exemplo desses homens, Senhor, que foram usados por Ti, para nós cumprirmos, Senhor, da mesma forma, o nosso propósito. Abençoa, Deus, a Tua igreja, desperta, Deus, a Tua igreja, e faz isso por meio da Tua palavra, Senhor, pois a Tua palavra salva, a Tua palavra corrige, a Tua palavra salva, Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que o Deus excelso nos abençoe.